E vou ler aqui: golpe, guerra e genocídio. Entenda definitivamente a diferença entre conceitos. Mais do que eventos isolados, esses três fenômenos compõem um mesmo sistema de poder. Entender seus sentidos é compreender a engrenagem que move discursos, geopolítica e história contemporânea. Esse texto é da Vanessa Martina Silva, que já está aqui com a gente, nossa diretora de jornalismo. Gui, antes de passar para ela aí, quais os destaques do texto? Sim, é um texto bem interessante que explica essa diferença, né, entre esses três fenômenos que afetam aí o nosso mundo. Então, a gente tem guerra, golpe e genocídio. Eles são conceitos distintos, mas muitas vezes eles estão relacionados. Muitas vezes esses três fenômenos afetam o mesmo país e, geralmente, também, né, a partir da intermediação, da intervenção aí de potências imperialistas, né? E é o que a Vanessa aponta nesse texto aqui, entender essas engrenagens é muito importante, porque isso move os discursos, a geopolítica e a história contemporânea. Então, com esse resumo aqui, eu já passo a palavra para a Van. Oi, gente. Muito bom dia. Boa tarde, né? Muito boa tarde a todas, todos, todes que estão aí acompanhando o programa. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Jorge. Então, gente, esse texto, na verdade, é um texto mais conceitual e com o objetivo de demarcar as diferenças de termos que são o tempo todo trabalhados na mídia, o tempo todo fazem parte do nosso vocabulário, fazem parte, inclusive, aqui das nossas análises, né? Então, hoje mesmo, a gente falou da questão do Sudão, que é uma questão de uma guerra, nós sempre falamos da questão da Palestina, onde é um genocídio, nós temos falado, né, reiteradas vezes aí sobre cenários latino-americanos, sobre o próprio golpe militar no Brasil, Comissão da Verdade, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, ou seja, então é um esforço mais conceitual para municiar as pessoas, né, com argumentos cada coisa e como essas coisas se configuram e atingem a nossa vida. Então, assim, eu vou falar de forma ética o que é cada coisa. Então, o que é conceitualmente um golpe de Estado? O golpe, ele acontece quando quem tem o poder toma mais poder. E ele usa para isso as instituições do Estado. Então, funciona da seguinte maneira. Por exemplo, o exército, ele é parte do Estado. Ele é a face armada do Estado. Ele, então, se alia, né, e atua contra um governo, derruba o governo. Então, o Estado, o exército, ele toma um poder, criando um outro governo. Mas isso não muda a estrutura da sociedade, certo? Então, um golpe, ele é tomado, às vezes, justamente para garantir que nada mude, ou seja, garantir que uma ordem econômica siga sendo implementada quando o povo não quer que ela seja implementada, que é o caso do Chile, né, que o governo de Salvador Allende, que era socialista, foi derrubado para implantar um regime neoliberal, ou seja, para destruição de um tipo de governo escolhido pelo povo, que é geralmente essa faceta. Nós temos outros movimentos, e aí nós podemos ter também movimentos, mesmo com o exército, mais revolucionários. A revolução, ela existe quando a estrutura do poder ela é derrubada para que uma nova forma seja instituída. Não é o caso do que a gente viu no Brasil, no Chile, entende? Então, esses militares, quando eles tomam esse poder para ter mais poder, eles já têm um poder, porque eles já são um braço do Estado, mas então eles querem ter o poder total. E para isso, eles contam com o apoio da mídia, de empresários, de juízes. E hoje em dia, esse tipo de golpe, né, ele mudou totalmente. Então, quando a gente pensa no contexto latino-americano, no contexto brasileiro, a gente vai imaginar militares, tanques. Mas hoje, a forma como esses golpes, ou seja, essas derrubadas de governo para implantação de um modelo econômico, ela é mais via judicial. Então, a gente está denunciando muitas vezes
congressos que se voltam contra um governo, como foi o caso de Dilma Rousseff. Então, de uma maneira ilegítima, ela é derrubada para que aqueles congressistas, golpistas, ou seja, aquela face, né, política, tivesse o controle total do Estado, a revelia da democracia, a revelia de quem votou. E aí, enfim, então nós temos hoje o mais contundente é o lawfare, que é a guerra jurídica e midiática. Então, o lawfare é o que usaram contra o Lula, é o que estão usando na América Latina contra Rafael Correia, contra Evo Morales, etc. É o mesmo modus operandi, então um grupo do Estado, né, no caso a mídia, os juízes ou o próprio Congresso, usa artimanhas legislativas para controle do poder. Então, depois, se vocês tiverem perguntas aí, o público pode questionar e tal. Vamos para a guerra. A guerra é mais complexa porque nós temos muitas variantes de guerra, né? Então, em síntese, o termo que a gente mais usa na ciência política, que a gente mais usa assim comumente, é o conceito do Clausewitz, que diz o seguinte: a guerra é a política por outros meios. E esses meios a gente pode entender que não é só arma, entende? Então, por exemplo, no Sudão, a gente está vendo política que não é só arma, é também política de fome, é também política de assédio e exploração sexual, é também uma política de destruição de patrimônios culturais e religiosos, né? Então, são várias armas atuando para que a política seja implementada. Então, no golpe, é um grupo político, né, que detém uma parte do poder, seja o Congresso, seja os juízes, seja o Exército, e aí eles dão essa virada de chave, né, mas fazendo política, eles uma política de força, de coação. Na guerra, essa política ela é muito mais coercitiva, né? Então, em muitos casos, como da Ucrânia, por exemplo, é uma guerra militar, é drone, é morte, enfim. Então, temos sangue, temos morte, né? Muito mais frequentemente na guerra, obviamente. E aí, vejamos, né? A gente hoje, a gente tem 3 camadas da guerra moderna, que são a camada econômica, que tem o FMI, o Banco Mundial, impondo reformas. Nós temos a guerra jurídica, que são as sanções, regras comerciais que prejudicam países que não estão de acordo com a norma, que é a norma determinada pela força imperante, né? No caso, o imperialismo estadunidense. Nós temos a militar, que é a clássica com a OTAN. Então, explicando. A econômica, o FMI chega na Argentina e determina quais as políticas que o governo deve fazer, estrangulando totalmente a população e impedindo que a Argentina, mesmo com um governo eleito democraticamente, impedindo que a Argentina tenha o domínio da sua política. A jurídica, então, é o que acontece contra Cuba e Venezuela, e agora com o Brasil, né? Sanções, regras comerciais, da mesma forma, para impedir que o país tenha determinada orientação política e econômica, enfim. E a militar, que é quando as outras duas não funcionam, então eles partem para essa, certo? Também é possível a gente determinar vários, e no caso do texto eu detalho, mas a gente hoje tem muito em voga a guerra híbrida, que são quando essas 3 vertentes da guerra econômica, jurídica e militar, elas vão se alternando, né? E, então, nós temos ataque cibernético, sabotagem econômica, fake news, propaganda, etc. Tudo isso com o mesmo objetivo. Então, a gente também pode chamar esse tipo de operação de guerra, só que é uma guerra diferenciada. Não é o mesmo tipo de guerra que foi usado na Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra total. Então, nós temos, por exemplo, as guerras parciais, né? Então, tem a guerra total e a guerra parcial. A guerra parcial é quando você age de uma forma mais comedida, né? Então, evita o uso de armas nucleares, evita a destruição como um todo. A guerra total é a destruição como um todo, né? É Hiroshima, é Nagasaki. E, por fim, a gente tem o genocídio. Esse termo está muito em voga, muito usado, mas conceitualmente, o que é genocídio? É quando um Estado perpetra um crime de eliminar um povo.
E para isso, para essa eliminação, não precisa só ser morte, não precisa ser só uma destruição como a bomba atômica. É também a destruição da cultura, da memória, das condições de vida, né? Então, é isso, da memória territorial, da cultura territorial, da cultura agrária. Por exemplo, nós temos 2 casos clássicos de genocídio. O que aconteceu em Ruanda, em 1994, quando 2 povos, né, os Tutsis e os Hutus, que são pessoas que são pessoas do mesmo país, que tinham uma convivência pacífica, foram levadas ao ódio, né, ao ódio étnico. E aí nós tivemos um massacre de 1 milhão de pessoas, né, 1 milhão de pessoas assassinadas, no caso, os Tutsis, que era, enfim. E a Palestina hoje, quando a gente vê o Estado sionista de Israel operando para fazer uma limpeza territorial e também para a destruição da cultura árabe-palestina, por exemplo, destruindo as oliveiras, que fazem parte tanto da cultura agrária palestina, quanto da própria, do próprio modo de existir, ou seja, da cosmovisão palestina no mundo, né? Bom, no caso da Palestina hoje, a gente pode, que é o caso, né, mais atual, no caso a gente pode ver também esse genocídio atuando quando Israel nega água, nega comida, quando as pessoas passam fome, elas são levadas a deixar aquele território, a perder suas características, enfim. Então, o objetivo final é isso, destruir, acabar com aquela cultura, com aquela população. Então, enfim, são 3 termos, né? Golpe, guerra, genocídio. Eles muitas vezes eles se misturam, porque a gente pode ter uma guerra que é genocidária. É o caso de Israel contra a Palestina, porque eles estão operando militarmente uma potência externa, né? Porque a guerra, isso é importante de dizer, eu não disse. A guerra ela é entre estados, tá? Então, ela é entre estados. Então, é uma força política e outra força política. Ah, mas a gente pode ter guerra civil. A gente pode ter guerra civil, é verdade, mas isso parte de essa ideia de uma guerra civil, ela é muito difícil de existir. Por exemplo, existiu nos Estados Unidos, mas era um contexto muito específico, muito peculiar, porque você tinha 2 grupos que estavam disputando a hegemonia do Estado e os 2 grupos estavam razoavelmente, né, num equilíbrio de forças bélicas. Um Estado não pode fazer uma guerra contra uma população. O Brasil não pode entrar em guerra contra o seu povo. Isso tem outro nome, certo? Enfim. Então, a gente está fazendo essa informação. A Ruth está dizendo aqui, né? Se isso que eu estou falando é um texto. Ela achou confuso porque ela tem TDAH. Eu também tenho TDAH, querida. Estou tentando ser bem didática, mas é isso. Assim, ó. Se você não entendeu, o texto tem exatamente esse nome, né? Guerra, golpe, genocídio. Como é que é? Peraí, que eu vou trazer aqui exatamente o nome para você. Golpe, guerra e genocídio. Entenda definitivamente a diferença entre os conceitos. Bom, então, esses 3 conceitos, essas 3 chaves para entender o sistema do imperialismo estadunidense moderno, a gente, na Diálogos do Sul Global, como a gente trabalha sempre com esse termo, a gente decidiu lançar uma coletânea com os 3 e-books nossos que falam disso. O e-book Golpe do Chile, né? O e-book da Ucrânia, que fala sobre a guerra da Ucrânia, e o e-book sobre o genocídio palestino. A gente tem uma promoção, né? Esses 3 e-books sairiam por R$ 87,70, mas essa promoção agora vai sair esse conteúdo por apenas R$ 57,00 e dá para parcelar, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a diferença desses conceitos. Depois do corte, o Jorge vai facilitar também lá para a gente, né? Deixar um corte bacana para vocês voltarem, entenderem novamente, porque é um pouco mais chato mesmo, porque é um pouco mais conceitual, né?
essa parte aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas é importante, entende? Para a gente conseguir, inclusive, discutir cenários atuais, por exemplo, para a gente ter munição intelectual para dizer sim, o que está acontecendo na Palestina é um genocídio. Porque se a gente se depara com uma pessoa de direita, ela vai dizer que não é. É uma guerra. E não é uma guerra. É uma guerra, claro, porque... Quer dizer, não é uma guerra porque você não tem um outro exército, entende? Uma guerra pressupõe duas forças bélicas similares atuando. Então, você vai ter uma guerra fria entre quem? Entre a União Soviética e entre os Estados Unidos. Os dois têm arma nuclear, os dois têm força de propaganda, os dois têm capacidade operativa. Mas não é uma guerra de Israel contra a Palestina. Por quê? Porque a Palestina não tem um exército, a Palestina não tem uma força bélica legítima que possa combater o Estado de Israel. Não tem um teatro de guerra, não tem comando, não é o povo palestino quem determina o caminho, né, da guerra, ou seja, o Putin está o tempo todo na guerra da Ucrânia consultando a população, informando a população, porque ali é uma guerra. Então, ele forma a população, presta contas à população dessa guerra, convoca soldados, aumenta a convocação. Isso é uma guerra. Na Ucrânia é a mesma coisa. Na Palestina, não. Os palestinos não estão convocados à guerra, porque quem está lutando em defesa dos palestinos é uma guerrilha, né? Então, é totalmente desproporcional. Por isso é um genocídio. Vamos lá, temos perguntas. Bacana. Queria te perguntar, né? Acho que é um assunto super necessário nesse momento, né? Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, né? O que a gente tem lá hoje, né? As três coisas: uma guerra, um golpe e um genocídio. No Rio, você diz? Isso. Boa, Guilherme. Então, vamos lá. A questão da guerra, né? Essa vai ser polêmica. Eu digo categoricamente, não existe guerra no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, como eu falei, não pode... O Comando Vermelho, ele não é um estado, ele não representa o estado. O PCC não representa o estado. Então, como é que a gente tem um estado atuando contra quem? Então, não é uma guerra, entende? O que a gente tem é uma atuação do Estado, é uma política de... como é que chama? É uma política interna, uma política de defesa nacional, entende? Então, assim, nós temos um grupo armado operando, etc. Mas, na chave do texto do Canabrava, que vocês comentaram no começo do programa, a gente, como eu disse, são vários tipos de guerra. Então, a gente pode classificar essa guerra da seguinte maneira. O que temos é uma guerra do Estado contra a população. Seria mais numa chave de um golpe, né? Então, qual que é a questão aqui? O Estado brasileiro está matando deliberadamente o seu próprio povo. Entende como fica muito complicado quando a gente coloca sob essa ótica? Falar em guerra, mas tem dois grupos armados. Não são dois grupos armados. O Estado tem muito mais poder de fogo do que o Comando Vermelho. Mas eles têm fuzis. Bom, eles têm fuzis, mas mataram 4 policiais e morreram 130, 120... eu acho que agora está 127. Ou seja, são 4 contra 127, isso é Gaza. Isso não é guerra. Entende? A gente pode ter na Ucrânia um cenário em que a Rússia mata mais que a Ucrânia, ou que a Ucrânia mata mais que a Rússia, etc. Mas nunca vai ser na proporção de 130 para 1, 130 para 4, entende? Então, isso já em si enfraquece o argumento de guerra. Então, é uma guerra do Estado, é o Estado matando o seu próprio povo. Então, o nome mais adequado para isso, para não ficar nessa dificuldade da chave conceitual, seria a gente chamar pelo nome que existe e é feito para isso: chacina. Então, chacina é um nome que explica o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo. Massacre é outro nome que explica.
porque não deixa dúvida para a nossa população, para as pessoas com quem a gente está dialogando, e até com a direita, quando a gente vai ter que dialogar com a direita, a gente não vai deixar margem de dúvida, porque quando a gente fala em guerra, pressupõe que as pessoas que estão lá na favela estão todas armadas, são um exército formado com comando, com estratégia militar, com formação militar atuando. Não é isso que acontece. Mesmo que esses moleques tenham fuzil, eles têm treinamento para operar o fuzil, será? Enfim, tem vídeos aí de moleque que mal consegue segurar a arma. Então, ele tem capacidade técnica para estar fazendo aquilo? Não tem, né? Bom, então, guerra, a gente pode, resumindo, guerra, a gente pode dizer que é uma guerra do Estado contra o povo, mas o melhor termo para isso, que é mais didático e mais fácil de compreensão, é chacina e é massacre. Golpe. Golpe é muito interessante pensar, mas a gente teria um golpe? Ninguém está falando em golpe, né? A gente teria um golpe, isso poderia ser um golpe? É muito interessante. A gente sim poderia ter um golpe. Pensar que isso é um golpe. E que sentido? Bom, a gente tem, né, um poder que é o federal, governado por Lula. E nós temos um outro poder que é o estadual, governado por Cláudio Castro. Como eu expliquei que é um golpe? É quando um poder do Estado ele atua para a derrubada de um outro poder do Estado para a tomada geral, né, do controle desse poder. O que o Cláudio Castro fez? Né? Então, a gente pode botar aí numa linha de golpe. Ele comunicou Donald Trump do que ele ia fazer no Rio de Janeiro. Mas veja, um governador ele está organicamente abaixo do presidente da República. E quem fala com presidentes da República, a gente nunca pode ter a hierarquia, ela existe por algum motivo, né? Então, é um presidente da República que fala com o presidente da República, é um diplomata que fala com um diplomata, né? Então, o chanceler fala com o chanceler, e assim a gente vai indo. Um governador não fala com o presidente de um outro país. Cláudio Castro se reportando a Donald Trump, por que ele estaria fazendo isso? Esse é um ponto. Segundo ponto, Lula estava incomunicável no momento da chacina. Por quê? Porque ele estava voltando da Malásia, não tem Wi-Fi no avião. Todos sabiam disso. Ou seja, isso ocorre em um momento em que há um escuro, né, na camada mais alta, no poder executivo. Ninguém conseguia perguntar para o Lula o que fazer na esfera executiva, né? Era algo gravíssimo. Então, nós tivemos o rompimento da cadeia de poder nesse sentido. Outra coisa, Lula tinha acabado de se reunir com Donald Trump para a derrubada das tarifas que a direita estava tentando impor no país. Quem estava lá regozijado e falando várias besteiras a respeito disso? Eduardo Bolsonaro. Mas que besteira, Vanessa, o Eduardo estava falando. Eduardo estava dizendo que nós temos que classificar o primeiro comando da capital e o PCC, primeiro comando da capital, que é o PCC, e o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. O que Trump está fazendo com os narcoterroristas no Caribe? Matando de qualquer forma. O Donald Trump também está atuando de maneira bastante incisiva, ameaçando intervenção militar na Venezuela. Por quê? Porque o que tem na Venezuela, segundo o Donald Trump? Um governo que atua em favor do narcotráfico. Logo, o que a gente pode estar vendo, e eu estou falando numa situação de hipótese, que a gente pode estar vendo uma outra tentativa de golpe, via Rio de Janeiro, via Cláudio Castro, essa articulação estar sendo dada para enfraquecer ou derrubar o poder de Lula da Silva, né? Então, a gente pode ler nessa chave de golpe. Mas, assim, claro que isso está acontecendo. A gente precisa estar atentos a como esse cenário se desenvolve. E, por fim, o último, né, aqui da nossa chave é genocídio. Vanessa, isso pode ser um genocídio? Bom, vejamos, como eu tinha falado, a gente tem um grupo que está armado, mas esse grupo armado não tem o mesmo poder do Estado.
é uma favela. Uma favela tem uma população muito densamente concentrada, né? Então, nos complexos da Penha e do Alemão, deixa eu fazer uma conta aqui de cabeça, nós vamos ter, acho que 180, praticamente 200 mil pessoas, mais ou menos, tá? 200 mil pessoas concentradas naquele território. 200 mil pessoas é o tamanho de uma cidade de Jundiaí, que é uma cidade, é o tamanho de uma cidade, enfim, é uma cidade grande, né, que já pode ter segundo turno, por exemplo. Só que isso está dentro da cidade do Rio de Janeiro, muito concentrada, muito densamente povoada. Maravilha. Quem é que mora nos complexos da Penha e do Alemão? São as pessoas pobres. E quem são as pessoas pobres no Brasil? São as pessoas negras. Não só negros, brancos também. Mas estamos falando aqui do geral, entende? Estamos falando da regra geral. A regra geral no Brasil é que pessoas que moram em favelas são pretas, são negras, né? Não vou entrar aqui no debate ridículo da parditude. Pessoas nas favelas são negras. Os corpos que estavam expostos eram corpos negros. E aí a gente vai ter a discussão trazida por várias referências do movimento negro, mas eu vou trazer aqui o Abdias do Nascimento, que era, né, infelizmente, já morto, mas que era um grande amigo aqui da Diálogos do Sul Global, do seu Paulo Canabrava, e ele coloca essa discussão justamente nessa chave. Há 300 anos, quem está morrendo no Brasil não é a população branca, não, é a juventude negra. Se o genocídio é o ato determinado de assassinar, matar e destruir uma população específica, é isso que a gente está vendo. É o genocídio, como o movimento negro denuncia, é o genocídio da população negra. E essa população negra é uma população jovem. Quando você mata um daqueles moleques ali, você mata um homem de 19, 20 anos, muito jovem, você também está matando a descendência dele, né? Você mata um jovem que poderia aí gerar 2 filhos, 3 filhos, você já mata jovem, que vai impedir aquilo de ter continuidade. Impede. Em Gaza, a gente vê o assassinato de mulheres, para que mulheres não... como é que fala parir, né? Mulheres não possam parir crianças gazatis, crianças palestinas. No Rio de Janeiro, e no Brasil inteiro, tá? É o Rio de Janeiro, mas é a Bahia, é o Ceará, é São Paulo. A gente tem a matança de jovens homens para impedir também que eles possam criar uma descendência negra, entende? Então, categoricamente, sim. O que essa mega operação do Rio de Janeiro significa é um massacre, que é uma operação do Estado contra uma população, né? Uma chacina, o termo mais correto para mim é chacina, que é uma força policial contra uma população indefesa. Uma chacina pode ser um golpe, né? Nessa tentativa de Cláudio Castro se colocar em uma chave de poder enfraquecendo Lula, mas é, sobretudo, um genocídio, que é o genocídio da população negra. Então, todo esse falatório aqui que eu fiz, explicando o que era uma coisa e o que era outra, era aí que eu queria chegar, né? No genocídio da população negra, fazendo um contraponto aberto com a tal Beatriz Bueno, que vem falar uma série de babaquices, inclusive essa de que não existe genocídio da população negra.